Eu queria começar lendo algumas passagens, e o primeiro tópico que eu creio que é o ponto 1 que nós estávamos conversando sobre, é a misericórdia do Senhor que nos mantém fiel. Essa é a base da nossa vida. Amém? A nossa vida, ela depende de Deus, ela está fora de nós, ela depende de quem Deus é e do que Ele é capaz, ela não depende de nós. Então nós precisamos aprender a lidar com essa realidade. Eu queria então ler alguns textos, e eu vou ler alguns textos para você ter na mão, ok? E depois nós vamos. Êxodo 34, nós vamos começar aqui. Uma das grandes causas do engano no meio da igreja é a nossa incapacidade, a nossa dificuldade de entender a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Deus dá graça ao humilde, porque Ele estende a graça, a favor, não vem de nós, é dom de Deus. Mas nós temos a dificuldade de entender que o cristianismo, o que Deus oferece, é um presente de Deus, é algo que flui de quem Deus é, não de quem nós somos. E nós precisamos conhecer o Deus que nós estamos lidando. Tudo que a tua fé é fé em Deus, é a fé que move com base no que Deus é, no que Ele é capaz de fazer, o que Ele tem nas suas ilimitadas maneiras de intervir. Então, tenha fé em Deus. A vida cristã, ela depende totalmente de quem Deus é e não depende nada de nós. Depende de nós aceitarmos quem Deus é e convivermos com Ele. E nós precisamos conhecer como Ele opera. E uma das bases centrais da vida é que Deus, na sua essência, é puro amor, misericórdia, graça, e Ele ama ao ponto de oferecer realidades. Porque Ele sabe que nós não temos nada a oferecer para Ele. Então, todo o engano que nós estamos vivendo é quando o ser humano esquece da grandeza de Deus, da capacidade de Deus, e ele se ensoberbece e ele tenta tirar os olhos de Deus e trazer para nós mesmos. Então, o assunto da misericórdia de Deus é tremendo, porque é uma das definições da misericórdia de Deus. Deus nos trata e faz todo o bem que nós não merecemos e não nos dá o mal que nós merecemos. Essa é a melhor definição que você tem. Esse é o Deus esse é o Deus que se apresenta para você. Ele está disposto a te oferecer tudo o que você não merece. E Ele quer não te tratar do jeito que você realmente merece. E é difícil para o ser humano lidar com esse conceito. Porque você entra nessa equação simplesmente crendo nisso. Que Deus quer te tratar com base naquilo que você não merece e Ele não vai te tratar com aquilo que você realmente merece. Então, a realidade é que você vai a Deus grato, crendo nele e aceitando o dom da vida. Para o resto da vida, irmão, é um presente de Deus o que nós temos, do início ao fim. Então, nesse contexto onde Deus estava se revelando para o povo de Israel, Moisés começa a desenvolver e conhecer esse Deus, e ele diz: Senhor, se eu encontrei graça diante de Ti, ele entende, ele fala assim, eu não mereço nada, anda conosco, caminha entre nós, considera que esse povo é o Teu povo. E ele pede assim, não nos faça subir desse lugar se Tu não vai conosco.
E ele diz, a presença de Deus, ela só vai andar conosco se você entender que é pura bondade de Deus andar com você. Amém? É presente de Deus isso. E o critério número 1 é não te ensoberbece, mas teme. Amém? Lida com toda sorte de soberba e autossuficiência do teu coração e anda humildemente com teu Deus. A quem Deus vai olhar? Amém? Para quem Deus vai olhar nessa semana? Para que ele tem um coração humilde, rendido, amém? Que não se acha e não acha que tem direitos ou Deus tem alguma obrigação, mas amém, que aceita o dom de Deus. Porque a nossa mente foi treinada para dizer, eu mereço, eu posso, Deus tem que me dar. Por que Deus nós trabalhamos por salário? Eu tenho direito, porque eu estou sendo fiel a Deus, por que Deus não me deu? Amém, alguma coisa. E é isso que aconteceu, por exemplo, com aquela parábola daquele que trabalhou 1 hora, 9 horas, 10 horas, 8 horas, 5 horas. E a nossa lógica diz, Deus tem que dar mais para quem faz mais. Amém. E aí Jesus diz assim, por que vocês têm essa ideia? Amém? Mas se Deus quer, ele faz o que Ele quiser. Aí você começa a dizer, então não depende de quem quer, nem de quem corre. Depende de Deus usar a sua misericórdia. Essa é a maneira como você lida com Deus. Você pode não gostar disso. Você pode achar, e é isso que o inimigo faz. O inimigo insuba você. Eu confio no meu braço. Eu sou mais eu. Amém. Deus me ajudou muito, mas depois de certo momento, é impressionante o que eu fiz sem Deus, né? Deus me ajuda de vez em quando. Não, meu irmão. Não. Tudo depende de Deus estender a sua misericórdia para nós. Então não depende do nosso esforço. E é interessante que Abraão entendeu isso. E a fé, ele está ligada com um Deus que é misericordioso e que faz tudo. Ele faz tudo. Você crê. Amém. Então, nesse momento, Moisés diz assim, me mostra a tua glória, mostra. Né, e existe uma fome em Moisés de conhecer a Deus, porque amém, a nossa fé depende de você firmar as tuas decisões em quem Deus é. Amém. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, que Deus nos dê a fome de conhecer a Deus e de jogar esse jogo nas regras de Deus. Amém. Não diz para Deus o que tem que fazer. Amém. Se Deus disse, Ele vai estender a mão e fazer desse jeito, confia nele. Amém? Confia nele. Então, eu vou fazer versículo 18. Nós vamos ler aqui, daí eu vou ler uma sequência de textos com os irmãos. Tá? Versículo 18, então diz, rogo-te que me mostres a tua glória. E respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecerei. Está na mão de Deus. Amém? Por isso que você ora, Deus, Tu és um Deus tão misericordioso, sê misericordioso comigo. Ou seja, o que é fé? Você está crendo na misericórdia. Você está crendo não nos teus atributos. Você está crendo assim, Deus, eu creio que Tu é misericordioso. Tu podias exercer misericórdia para mim. E para exercer misericórdia, eu não tenho nada a oferecer, Deus. Amém? Você percebe quão importante é nós entendermos isso? Deus, amém, me dá o que eu não mereço nessa semana, Deus. E ao eu pedir isso, eu reconheço que eu não tenho nada para te oferecer, senão a minha fé de que Tu é capaz de fazer o que eu não mereço. Amém. Amém. As tuas fichas estão todas em Deus, totalmente em Deus. E você cresce na tua caminhada com Deus para ser bom e não ficar no caminho em adorar e honrar e viver com base nas misericórdias do Senhor. Então, aí ele diz, eu vou passar a minha glória sobre ti. No capítulo 34, então, Deus revela o nome dele.
Eu me lembro que foi uma das primeiras coisas que eu estudei na escola bíblica, né? A gente estava fazendo um estudo de todo o Velho Testamento. E um dos nomes é um texto que eu precisei decorar na escola bíblica. Versículo 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, o Deus está se apresentando para Moisés, ok? Ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. O que é pecado, meu irmão? É não crer na misericórdia do Senhor. É achar que você pode chegar a Deus por outro caminho. Quando Deus se mostra essa grandeza dele, a primeira coisa que Moisés fez, imediatamente curvando-se, Moisés em terra adorou. Puf, amém. Essa é a atitude. E meus irmãos, o que nós vamos perceber em Moisés é um homem que cada problema que acontecia, o povo de Israel reclamava, o povo de Israel fazia isso, alguém questionava a liderança dele, ele caía rosto em terra. Ele caía rosto em terra. Você vai ver, faça um estudo disso. Moisés caiu um rosto em terra. O que é isso? Alguém que sabe quem é Deus e quem Ele é. Amém. Você cai rosto em terra. Nós precisamos praticar um cristianismo mais rendido a Deus, a saber quem Deus é e quem nós somos. O que é uma pessoa que quando vê, meu irmão, olha o que Deus se revela, ele diz assim, a minha misericórdia, a minha bondade, ele foi impactado pela glória do Senhor, pela bondade do Senhor, pela grandeza. Amém. O Deus que estende misericórdia a 1000 gerações, Ele perdoa, Ele abençoa, Ele quer, amém, estender a mão sobre a tua vida. A primeira coisa que Moisés fez, amém, eu vou me render, porque Deus dá graça ao humilde. Amém, tipo assim, eu não tenho nada. É como se, quando a misericórdia se apresenta para você, Deus é misericordioso, a primeira coisa que você tem que fazer é um coração humilde, porque Deus dá graça e favor ao humilde. Ou seja, diante de misericórdia, a única postura é, amém, Deus, amém, ser propício a mim. Amém. Ele adorou a Deus e disse, Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque esse povo é duro a serviço. Perdoa nossa iniquidade, nosso pecado e toma-nos por tua herança. Ok? Números 14. Os espias foram espiar a terra. É complicado. Nós somos... Amém? Irmão, essas brincadeirinhas que nós fazemos, eu me sinto como um gafanhoto nessa situação. Amém? Estou pronto a ser devorado. Assim. Não entretém esse tipo de autocomiseração, esse coitadismo, porque é simplesmente um orgulho mascarado. A pessoa que tem espírito de coitadinho é um orgulho mascarado, não quer admitir. Eu sei, todo mundo sabe que nós não temos condições, mas Deus tem. Essa é a combinação de arrependimento e fé. Eu não tenho nada, mas Deus tem tudo. E Deus diz, eu quero te tratar com misericórdia, eu aceito. Amém. Essa é a diferença entre o coração humilde, temor de Deus e ousadia para estar diante de Deus. Amém. É tremendo essa combinação. Amém. Eu sei que eu não posso nada, mas Deus diz, exatamente porque eu sou misericordioso, eu quero te tratar não sendo nada. Eu acredito, Deus, então eu quero. Amém. Tentando ser simplista. Amém. E aí o povo reclamando. Versículo, amém. Números 14, versículo 5. Então Moisés e Arão caíram com o rosto em terra. Amém. Deu problema. Rosto em terra. Rosto no chão. Deus precisa restaurar esse temor no nosso coração. Amém. Nós estamos lidando com Deus.
a nossa vida depende de Deus. Então, Deus me perdoa, amém. Perdoa a iniquidade do teu povo, amém. Rosto em terra, coração humilde. E aí, amém, gerou toda aquela confusão e Moisés vai orar a Deus. Versículo 17. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo. Olha o botão que Moisés está apertando. Senhor, que a tua grandeza se manifeste. O que é? A tua misericórdia e a tua bondade. Senhor, essa é a grandeza de Deus. Deus, amém. Deus é amor, misericórdia, bondade. Isso é quem Ele é. Ele diz que essa realidade, que a tua força se engrandeça, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a esse povo, desde a terra do Egito até aqui. Amém. Então, a base de relacionamento de Deus com Moisés, de Moisés com Deus, é misericórdia e graça. Amém. Assim, com base nas tuas misericórdias, Senhor, eu creio. Amém. Se você crê na misericórdia do Senhor, você pode esperar a bondade dele se manifestar na tua vida nessa semana. Se você crê que ele é misericordioso. Mas eu não tenho direito nenhum, eu não tenho nenhuma condição, eu não tenho nada. Exatamente, mas Deus é. Amém. Você crê em Deus, não em você, você crê em Deus. Você tem a fé em Deus, não em você. Tenha fé em Deus, não na tua situação. Tenha fé em Deus, não na tua capacidade. Tenha fé em Deus, não nos teus amigos. Tenha fé em Deus, não em teu governo. Tenha fé em Deus e não no teu histórico. Tenha fé em Deus. Quem é Deus? Um Deus maravilhoso, misericordioso, bondoso e fiel. Essa é a força dele. Então você coloca a tua fé num atributo de Deus que é misericordioso. Então, como é que você tem a ousadia de ir a Deus e crer isso tudo? Você é um nada? Sim, exatamente isso. Essa é a condição. Amém. Eu não tenho nada para oferecer, mas Deus me ama. Amém. Eu tenho fé. E o que agrada a Deus é fé. Alguém que chegou no ponto que sabe que não tem nada para oferecer, mas Deus tem tudo a oferecer e você coloca a tua fé. E você vive em cima do quem Deus é e do que Ele propõe para você. Amém? Lamentações 3. Depois de Jeremias, eu queria passar rápido por esses textos. Para você para dar uma olhada. Antes de Ezequiel, depois de Jeremias. Palavras de Jeremias, ok? Capítulo 3, versículo 2. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Amém. Mas não é a nossa esperteza, não é a tua preparação, não é porque você tem um bom fundo, não é que você tem amigos. A única razão de que você não perece é as misericórdias do Senhor. Amém. E nós precisamos ter muito marcante, nós precisamos dominar esse assunto. Amém. Se você vai lidar com Deus, você está lidando com Deus que é a misericórdia, grande misericórdia. Essa é a força. Moisés diz, engrandece essa tua força, Deus. É como se Moisés, amém, ele teve a revelação do amor, da graça, da bondade do Senhor, e disse assim, Deus, deixa eu entender como isso funciona. Nós não temos nada a oferecer. Tu tens tudo a oferecer. E tu requer de nós, coração rendido, reconhece, eu não posso, Deus pode. Porque muitas vezes nós dizemos, eu não sou nada, eu não posso, e você não vai a Deus. Não, fé vai a Deus, então, porque você está crendo na misericórdia de Deus, Ele quer te abençoar. Então, o que é que você sabe? Você sabe que não pode nada e sabe que você não tem direito a nada. Isso é fé nas misericórdias do Senhor. Eu não tenho direito
Tudo que eu tenho é bondade de Deus, é a misericórdia do Senhor. Mas como é que você não tem direito nenhum e vai com ousadia diante de Deus? Amém? Esse é o desafio que o ser humano não consegue entender. Por isso, meus irmãos, nós temos dificuldade de entender. O mundo ao nosso redor não opera na misericórdia. Ele opera no direito. Quem é maior é a lei do mais forte. Por isso que o conceito de perdão é difícil para você entender. Amém. Estende perdão, pois você foi abençoado por Deus, estende perdão. Sim, mas ele me fez isso, ele fez tudo isso comigo. Eu sei, mas isso é quem eu sou, eu estendo perdão também, eu estendo perdão. O conceito de misericórdia, graça, favor e perdão, de certa forma, é extremamente fora da nossa realidade. Nós não temos nem palavra, é difícil para a nossa mente corrompida entender misericórdia. Porque é exatamente esse é a causa de todos os problemas da nossa vida, que a misericórdia foi tirada do nosso vocabulário e nós temos que conquistar e ter direito a coisa. Não temos direito a nada. Então, fé em Deus, num Deus misericordioso, significa o seguinte: qualquer um, qual é o critério? Crer em Deus. Mesmo o ladrão na cruz tem acesso? Isso. Amém. O evangelho é extremamente complicado para o orgulhoso, para o homem bem-sucedido. Essa é a razão que a Bíblia fala, o rico, quão dificilmente o rico entrará no reino dos céus, porque ele confia na sua capacidade, ele tem muita coisa própria em si, que ele tem dificuldade de entrar no reino e dizer assim, nada disso aqui importa. Amém. Amém. Porque de alguma maneira, o mundo vive assim. Tem uma elite que se acha superior, que tem mais coisas, que conquistou mais, que tem mais direito. Não, no reino de Deus, todos têm acesso à sala do trono por meio de Jesus e alcançar a misericórdia quando você precisar. Amém. Então, as misericórdias do Senhor são a única causa de que nós não somos consumidos, é porque Deus tem a sua misericórdia, Ele é paciente e não quer que ninguém se perca. Mas imagina, num mundo ofensivo, cheio de ofensas a Deus, as pessoas estão debochando de Deus, vivendo uma vida longe de Deus. Vamos ver se Deus existe mesmo. Olha aqui. E nós estamos, empurrando as fichas no extremo, e Deus lá no céu diz assim, Ele é paciencioso e não quer que ninguém se perca. Amém? Essa é a misericórdia de Deus. Amém? Amém? Então, se alguma coisa não acontece na nossa vida, é porque Deus é misericordioso. Amém? Amém? Deus é misericordioso. E Ele diz assim, renovam-se cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Então, onde é que você coloca a tua fé? Na misericórdia do Senhor. Porque você pode esperar Deus ver a teu favor? Porque Ele é bom. Porque Ele é fiel. É isso que Deus faz. É isso que alguém que é misericordioso faz. Amém? Ele dá o que você não merece. Seguindo rapidamente, Romanos 9. São textos que você já sabe, mas eu queria que você olhasse e anotasse. Romanos 9,16, assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ou seja, o que faz com que nós não pereçamos nessa terra é a misericórdia do Senhor. De que a tua vida depende? De que a tua empresa depende, meu irmão? Da misericórdia do Senhor. Amém. Do que a nossa empresa depende, ou a nossa vida depende? Depende da misericórdia do Senhor. Depende. Amém. Eu fiz um curso de qualidade, então eu estou implementando a qualidade. Não, depende da misericórdia do Senhor. Depende de todos os funcionários serem bem treinados. Não, depende da misericórdia do Senhor. Depende de todo mundo chegar em dia, de todo mundo ser assim. Não, depende das misericórdias do Senhor. Depende das misericórdias do Senhor. Amém. Porque você pode... Amém.
Onde é que está a dificuldade do ser humano? É porque nós invadimos o mundo e achamos que depende da nossa capacidade. Depende das misericórdias do Senhor. Depende de Deus entrar em cena, amém, e cobrir todos os defeitos, todos os furos que nós não conseguimos por causa das nossas limitações. Então, quando você confia na misericórdia do Senhor, você diz: Deus, por mais que eu seja apto e tenha experiência na minha vida, e algum furo eu estou deixando, então, Senhor, me cobre, eu estou crendo em Ti. Eu não vou confiar na minha justiça, na minha capacidade. Eu confio nas Tuas misericórdias. Fala assim, amém. A misericórdia do Senhor. Isso é quem Deus é. Então, o que acontece? A nossa fé tem que ser colocada em Deus e ela tem esse parâmetro. Quem é Deus? Deus é um Deus misericordioso. Por que você pode esperar ter uma semana abençoada e um ano abençoado? Porque Deus é misericordioso. Amém. Só por causa disso. Eu confio nas misericórdias do Senhor. Eu confio que Ele é o que Ele é. Eu estou crendo nele. E quem é Deus? Deus é um Deus misericordioso que, apesar de mim, Ele vai ser bom comigo. Amém. E é isso que acontece quando você é tocado pela bondade e misericórdia do Senhor, você quer agradar a Ele. E é essa revelação que te faz servir a Ele e crescer e se santificar. Amém? Colossenses 1. Mais 2 textos, rapidamente. Colossenses 1. Um pouco de base para você ter. Colossenses 1, versículo 3, diz assim: damos sempre graça a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com os santos e da esperança que vos está preservada no céu. Por causa da esperança que você está preservado no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, tudo isso é possível porque a palavra, a verdade do Evangelho foi anunciada. Amém. E esse Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus. A nossa vida conta para a eternidade, o cronômetro começa a rolar quando nós entendemos a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Aí está contando. Não é por força, não é por esforço humano, é pela graça de Deus. Então, desde o momento que você entendeu a verdade da maravilhosa graça do Senhor e começou a operar com base na graça e na misericórdia do Senhor, então a nossa vida está contando. Amém. Aí você está alcançando a sabedoria e um coração sábio e remindo o tempo quando você está usando e vivendo o dia com base na graça de Deus e na misericórdia de Deus. Então todo dia você acorda de manhã, Deus, eu tenho um monte de planos, eu tenho um monte de coisas, eu aprendi várias coisas, já fiz muito curso, mas Deus, se o Senhor não for bom, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não me ajudar, é em vão tudo o que eu fiz e acontece. Mas eu creio, ó Deus. Eu estou crendo na Tua bondade. Amém. O ato de orar e crer na misericórdia do Senhor é fé. Amém. Em quem Deus é. Pastor, mas eu estou com tudo errado, eu não fiz o que eu deveria fazer, eu estou atrasado em um monte de coisa. Amém. Mais razão para você dobrar o teu joelho e dizer assim: Deus, me cobre, me ajuda. Deus, me ajuda a cumprir os prazos. Deus, amém. O mundo exige de nós tanto. Amém. E a ansiedade do nosso coração, ela se dá ao ponto de que você começa a ficar para trás e você começa a se sentir afundado, dizer assim: eu não tenho direito a nada, mesmo porque eu não consegui terminar isso, eu não consegui fazer isso, as pessoas não conseguem. Amém, eu falei uma coisa, as pessoas... E não é com base nisso, é com base em Deus. Por isso que nós precisamos, amém, inverter o nosso coração. Fé em Deus significa: Deus, a minha vida depende da Tua misericórdia. Por isso que você não pode entreter e limitar Deus. Eu sei que depende da misericórdia de Deus, mas eu não estudei sobre isso, eu não fiz isso, eu devia ter feito um monte de coisa. Amém, eu sei. Amém. Mas Deus é capaz, Deus é fiel, Deus é grande, Deus é tremendo. Amém. Ainda que não inocenta o culpado. Amém. E aí nós vamos começar a perceber
que a iniquidade e o pecado e o espírito anticristo e o que nos motiva é quando a nossa carne se exalta contra Deus. Amém. E você tem outro plano, que não pura fé e descanso na bondade do Senhor. E aí, para a gente terminar, Hebreus 4, essa parte, e eu vou revisar alguns pontinhos. Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Meu irmão, uma coisa importante para sempre ser lembrado: nós somos extremamente fracos e vulneráveis sem Deus. Amém. Não se ache assim como uma coisa horrível do mundo que você tenha feito alguma coisa errada. Ele disse: que horror, amém, Deus jamais vai me perdoar, por causa disso. Você está se exaltando acima de Deus. Deus diz exatamente porque Ele sabe que nós somos vulneráveis e estamos sujeitos a cair, que Ele fez uma provisão para nós. O erro é você dizer assim: Deus, eu preciso da Tua graça, preciso do Teu perdão, preciso do Teu favor. Amém? Não foca em você, foca em Deus. A nossa fé é vivida por quem Deus é, o que Ele é capaz, o que Ele tem. Amém? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive. Então Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Amém? Nós somos bombardeados de tudo. Não ache que você é superior e pode viver. Nós precisamos viver vigilantes, meus irmãos. O que é uma pessoa que não vigia e não anda no temor de Deus, é uma pessoa que acha que não tem problema. Amém? Eu sou mais eu. Amém? Eu consigo. Eu vivo uma vida certa. Eu não peco. Eu faço o melhor que eu posso. Deus entende. Não. Jesus disse: vigia e ora, porque senão você vai cair. Amém? Nós vamos cair o tempo todo se nós não orar e vigiarmos. Vigia. Amém? O que é a pessoa que ora, vigia e anda atento é uma pessoa que sabe: se eu não levar a sério, amém, até o final da nossa vida nós podemos ser enganados e o diabo nos dá uma curva, porque está em nós, amém, é quem nós somos. Amém? E aí diz assim: acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos o quê? Misericórdia e socorro. É misericórdia de Deus, é graça de Deus. Então, quando você precisa de alguma coisa, você precisa da graça de Deus. Amém. E você vai ao trono da graça, que diz assim: você não merece nem um pouquinho estar ali. Esse é o entendimento, esse é fé em Deus. Fé em Deus. Eu não tenho nenhum direito aqui, mas eu creio que Jesus morreu por mim, e por causa disso, da misericórdia e da bondade do amor de Deus, eu posso estar aqui. Então eu estou aqui com ousadia. Mas de onde vem essa ousadia? Vem o que Deus diz para mim fazer. Amém? Eu acreditei. Amém? Não com base em nós, com base na nossa fé nele. Amém? Faz sentido isso? Amém. Então, o que acontece nesse tempo de maior engano é que vai ser apresentado a nós uma outra salvação, uma outra lógica, que não as misericórdias e a bondade do Senhor, onde Ele vai exaltar o ser humano, a sua inteligência, a sua lógica, e vai dizer: nós não precisamos de Deus, amém? Nós não precisamos disso, nós não precisamos viver uma vida dependente, nós não precisamos. A Bíblia fala: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Meu irmão, cada dia que você enfrenta um desafio, é a graça de Deus que vai tirar daquela situação. Nós somos salvos e continuamos sendo salvos e libertos pela graça de Deus, continuamente. E a Bíblia declara: o nosso Deus, que é pura misericórdia, amor, Ele é rico para com todos os que o invocam. Então, nós acabamos de ver que nós vamos até Deus, ao trono da graça, para alcançar misericórdia. Então, Ele nos estimula. A pregação da fé nos faz humildemente chegar diante de Deus e pedir misericórdia a Deus. Então, qual é o desafio?
Amém? O engano que nós vemos. O engano faz que você não precisa ir tanto a Deus. Amém? O falso profeta, o engano que nós estamos vivendo, a iniquidade que nós estamos vendo, é aquela que nos afasta de uma dependência de Deus. Quanto mais perto da volta de Cristo, a obra de Cristo em nós vai nos fazer ficar mais perto de Cristo, mais dependente, mais adorando a Deus, mais vivendo, amém, em plena e completa dependência de Deus. O que a religião fala? Amém. Eu já andei, já cheguei a certo ponto, eu já fiz tanta coisa, eu não preciso tanto. Não, é o contrário. À medida que o tempo se aproxima, nós ficamos mais dependentes de Deus. Nós precisamos como nunca das misericórdias do Senhor. Nós precisamos como nunca orar, Senhor, ser propício. Amém. Nós como nunca precisamos do sangue de Cristo. Nós como nunca precisamos, amém, dessa mensagem do Evangelho. Amém. Nesse período de maior engano, é onde nós precisamos nos apegar com mais firmeza a essa verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a nossa fé continua sendo baseada na obra gloriosa de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Amém? Então, o nosso primeiro ponto, e aí eu vou... alguns alertas, como nós podemos nos preparar, como nós podemos estar atentos, discernir e não sermos enganados. A primeira coisa, a primeira base, o que nos vai permitir ser fiel até o fim é a misericórdia do Senhor. É Deus que vai te dar a capacidade de ser fiel até o fim. Então, e nós começamos lendo o primeiro ponto que eu disse, né? É a misericórdia do Senhor que te capacita a ser fiel até o fim. Ou seja, você depende da misericórdia do Senhor para o resto da vida. É Ele que vai te fazer fiel. Então, Paulo diz assim, eu dou a minha opinião sobre esse assunto como alguém que, tendo recebido a misericórdia do Senhor, de ser encontrado fiel. Então, esse é o testemunho de Paulo. Dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Então, isso nós já falamos domingo passado. Amém. É somente pela misericórdia do Senhor que nós vamos ser fiéis até o fim. Então, num tempo de engano, tenha isso sólido no teu coração. As misericórdias do Senhor são centrais na minha vida. Ou seja, não depende de nós, depende do nosso Deus. Nós somos totalmente dependentes das misericórdias do Senhor. Enquanto nós vivemos uma vida dependente a cada dia das misericórdias do Senhor, nós estamos tranquilos. Mas se você começa a achar que você é bom, que você pode, que você também tem algumas contribuições a tudo que tem acontecido na tua vida, e que você pode algum dia sequer viver com base na tua força e não na dependência da vontade do Senhor, aí nós entramos em terreno perigoso. Aí, as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor, Deus resiste soberba, daí nós estamos em campo aberto. No momento que você resiste à misericórdia do Senhor, você tem um prato cheio, daí o diabo tem todo o prato para oferecer a você alternativas. Amém. Ponto 2, nós precisamos cultivar humildade e o temor do Senhor. Amém. Só para lembrar, quando nós desenvolvemos uma vida humilde e no temor do Senhor, nós estamos debaixo da proteção de Deus. Então você lembra, a grandeza de Deus expressa na sua misericórdia fez Moisés rosto em terra, continuamente. Ele vivia nessa condição. Para quem Deus vai olhar? Amém. Só Deus pode nos guardar até o fim. Só Deus pode nos livrar de tropeço. Então, Deus resiste soberba, mas dá graça, eu preciso de graça, ao humilde. Então, cultiva um coração humilde. Amém? Cultiva um coração humilde e de temor do Senhor. Em outras palavras, humildade e o temor do Senhor são a nossa proteção nessa hora. Extremamente importante, nessa hora.
Nós dependemos da misericórdia do Senhor. Humildade e temor do Senhor. E, meu irmão, a palavra temor do Senhor é isso. Se você quiser traduzir. É um temor, é um medo de Deus. No certo sentido, as pessoas tinham certo... Deus está... As pessoas tremiam no chão e caíam o rosto em terra. E nós perdemos a reverência, nós perdemos... É como se a religião aguou tanto o nosso Deus e aquietou e tirou Deus de cena, que nós criamos um Deus que é no nosso nível. Amém? Ele diz assim, amém, o temor de Deus é exatamente o temor de Deus. Amém? Amém. Deus é o que faz você, amém, não pecar. É o temor de Deus. Amém? Deus nos livra. Amém? Qualquer coisa que não vier através, nessa forma, do temor do Senhor na nossa vida, não é sabedoria, nem conhecimento, nem informação. Amém. Essa é a razão porque, amém, você cheira orgulho. O orgulhoso, quando fala, e normalmente é isso, o religioso, quando fala, você, amém, esse aí eu, amém, desconsidera. Se desconsidera. Por que eu estou colocando essas coisas? Para você discernir. Para você não ser mais uma casualidade, onde as pessoas estão caindo, indo atrás de seguidores, por coisas simples. Amém? Quando você cheira arrogância, amém, culto de si mesmo e tudo mais, você diz assim, amém, isso aí não... Quem disse que nós precisamos tolerar e aceitar tudo que é feito? Amém. Jesus disse, amém, a vigilantes, amém, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo isso e aquilo, você diz assim, Então estou ajudando a criar alguns parâmetros para você dizer. Se você cheira arrogância e uma certa falta de temor do Senhor, você... Amém. Isso serve para você quando você se portar e quando você discerne, amém, certas coisas que são faladas com certo, amém, não testifica, né, como disse. Nós estávamos na terceira coisa que eu estava falando, baseia tudo nas Escrituras, ok? Tudo. Então, esse é um dos grandes testes da nossa vida. Nós precisamos ter um conhecimento maior das Escrituras para quando a pessoa falar alguma palavra profética. Amém? As pessoas dizem, assim diz o Senhor, Deus vai fazer isso. Amém? Quantas pessoas tem na internet? As pessoas... Amém? O ser humano tem esse desejo de ouvir o que está acontecendo, de prognóstico do futuro. Amém? Porque a pessoa deu uma palavra profética, ela está dizendo que vai acontecer isso. Amém? As pessoas visitam pessoas só para dar uma palavra. Amém? Então, tem uma pessoa no lugar tal que ela profetiza. Amém? Você dá R$100, ela profetiza para você. Amém? As pessoas vão. Amém? Esse é o senso que nós temos. Porque nós queremos saber o que está acontecendo. E nós esquecemos de testar o que está sendo dito com base nas palavras de Deus. E o que acontece? Nós estamos sendo preguiçosos, nós não temos lido as Escrituras, porque o que acontece? As Escrituras vão te dar base para dizer assim, o que essa pessoa disse não bate. Amém? Tá. Não está correto em relação às Escrituras. Muita falsa profecia, muitas vezes, é usado com espírito errado e termos errados e distorções da palavra de Deus. Amém. Quem conhece sabe. Mas se não, nós vamos estar seguindo. Então eu comentei com os irmãos, nós precisamos de certo domínio da palavra já revelada. Da palavra revelada. Amém. Diz, perdoa, amém, não entretém, amém, seja humilde, ame a Deus, amém, honra. Amém. Tem coisas que nós já sabemos. Perdoa, adora, amém, não anda ansioso, ora, amém, congrega, toma ceia, não mente, amém. Não mente. Palavra revelada de Deus. Você olha os 10 mandamentos, é claro. Não, bem simples. Não, porque eu estou procurando uma revelação de Deus. Meu irmão,
Nós estamos ignorando a palavra revelada em nome de algo específico para nós. E nós, nos olhos de Deus, Ele está dizendo, eu vou falar algumas coisas específicas para vocês se você levar a sério o que eu já falei. Amém? Uma pessoa não tem direito de ir até um profeta por uma palavra de Deus se ele não está vivendo na palavra revelada. Ele não tem direito de fazer isso. Mas isso acontece, é ou não é verdade? Se você vive de acordo com a palavra que Deus revelou para você, então você pode esperar e ter expectativa que Deus vai trazer uma direção específica para a tua vida. Amém? E essa é a diferença entre, como se diz, como é que você sabe? Amém? Eu conto isso para os irmãos. Amém? Estava no ano de 1998, de férias, eu estava de férias. Amém? Nós estávamos indo visitar Pensacola. Eu sei o local onde eu estava. Amém? Deus falou, claro, assim, 3 etapas, faz isso, isso. Amém? Mas isso não está escrito na Bíblia, esse versículo. É uma palavra pessoal e direção de Deus. Em cima de algo. Então você pode ter expectativa de Deus falar conosco, mas nós precisamos levar a sério. Está errado você ter expectativa de Deus te guiar sem você abrir a tua Bíblia. Amém? Amém? Se você ignora a revelação e a palavra de Deus, é quase que você estivesse insultando a Deus e dizendo, Deus, me dá uma palavra. Amém? É como se Deus respondesse, por que tu não lê a minha Bíblia? Foi Ele que escreveu. Deus, eu preciso de uma direção de Deus sobre esse assunto. Lê a minha Bíblia. E você não lê a Bíblia. Amém. Um cristão que ignora a sua Bíblia não tem direito de ouvir de Deus. Um cristão que ignora a sua Bíblia não tem direito de ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, quando ele acha que está ouvindo a voz de Deus, ele não está. E é onde começa a ver os enganos. Não, porque Deus me falou isso, Deus me falou isso. Mas você nem encosta nas Escrituras. Como se... Amém. Como nós fomos treinados? Nós fomos treinados assim, que nós estamos confiando em nós. Não, mas eu tenho um certo acordo com Deus, que Deus me falou isso. Não existe certo acordo com Deus. É uma exaltação da minha inteligência, eu tenho um pouquinho mais de, amém, eu sou superior. É como Jesus disse, as pessoas que se acham superiores e oram de si mesmo para si mesmo, amém, se acham superiores, porque eu não preciso ler a Bíblia, mas eu vou dar um sermão em você sobre isso, está errado, amém, essa é a prática que eu tenho. Eu não ouço conselho de pessoas que eu sei que não leem a Bíblia. Amém, eu não ouço. Porque isso me guarda, amém? Porque quantas pessoas falam coisas e dizem que você tem que fazer, e avaliam e julgam a tua vida, mas sabe que não lê a Bíblia, ela te guarda para si assim, eu sei que não é Deus que está falando, amém? Teu coração está preservado. Então, o que acontece? Por que essas informações são importantes? São importantes para você, mas são importantes para você discernir, amém? Ou seja, quando você está ouvindo certas coisas, você diz assim, Deus, mas eu já li a Bíblia, eu não vejo lugar nenhum onde bate no meu espírito, amém? E quando você ama as Escrituras e lê a palavra de Deus e quer ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo está trabalhando com você, e o Espírito Santo vai dizer assim, não está fechando isso aqui. Então, quando as pessoas, é uma proteção de duas vias, quando as pessoas vêm anunciando coisa, ou julgando, ou criticando, ou falando que isso vai acontecer, é como se alguém diz assim, isso aqui vai acontecer, porque você é isso, é aquilo, e essas coisas vão acontecer, nada vai dar certo na tua vida, você olha assim, amém, é uma profecia sem causa, porque isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, amém, esse é um falso profeta, amém? A crise vai vir acontecer assim, como assim vai vir? Não foi o que Deus fala. Então, é extremamente importante para nós desenvolvermos um apetite e lermos as Escrituras para você ter base de argumentação. Amém? E quantas coisas. São coisas simples. Uma vez alguém disse para mim, tem um texto em Provérbios que diz,
a memória do justo será abençoada, né? E alguém diz assim, Deus, abençoa a minha memória, que eu estou ficando esquecido, porque a memória do justo será abençoada. Não tem nada a ver, não é o que está escrito. A memória do justo, a história do justo, vai ser abençoada. Não tem nada a ver com a tua memória. É claro que Deus pode, abençoar a tua memória, mas nós estamos usando as Escrituras do jeito que nós queremos, sem ter o cuidado de conhecer o coração de Deus. Amém? Se nós somos fiéis no pouco, então, nós precisamos cuidar quando nós dizemos, Deus falou assim comigo, para mim fazer isso, e você não anda lendo a Bíblia. Amém? Provavelmente você está ouvindo errado. Amém. Ao mesmo tempo, também é uma proteção para você, quando alguém diz para você, você devia estar fazendo isso, e você disser, não, mas eu estou lendo a Bíblia, e eu estou checando, não faz. Amém? É proteção, 2 vias para nós. Amém? Graças a Deus pela palavra de Deus, graças a Deus. Amém? Amém? Quantas coisas você ouve? E meu irmão, a televisão anuncia coisas para você. Crise vai vir, não sei o quê. Eu falo assim, a Bíblia não fecha. Amém? Amém? Tem certos prognósticos que o mundo dá. Não, mas não é. Não é o que a Bíblia diz. Amém? Caiu 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Então é isso que Deus fala para mim. Amém? Amém? Então, número 4, nós vamos indo. Próximo passo. Que chave importante em todos os aspectos, formas e maneiras de dizer. Foca em Jesus sempre. Apocalipse 19, 10, fala assim, quando João está adorando aquele anjo emissário do que estava acontecendo no tempo do fim, ele diz assim, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Todas as profecias têm que apontar para Jesus. Profecia verdadeira é aquela que de uma maneira ou outra aponta você para Jesus, te leva para mais perto de Cristo. Ok? Então, um grande teste, ela leva você mais perto de Jesus. Sempre foi assim, de toda a profecia do Velho Testamento, todas elas traziam o povo para mais perto de Deus. Amém. E é assim também para todo tipo de profecia dada pelo Espírito Santo para a igreja. Sempre deveria apontar para Jesus e exaltar Jesus. Esse é o centro. Então, é um grande teste. Amém. João 16, 13. Esse texto eu vou ler. João 16, 13. Amém. Está bom assim? Estamos indo bem? Enquanto entende que isso é importante do jeito que nós estamos vivendo, e nós precisamos ser bem criteriosos, assim, você tem um filtro, amém? Não. Sai longe. Amém. A pessoa vem, amém, fala 500 coisas, amém, as pessoas amaldiçoam, as pessoas falam mal, criticam, e você diz assim, não, a minha não vale encantamento, não vale feitiço, maldição, amém. Não é isso que Deus pensa de mim, a minha fé está firmada. A minha fé está firmada em Cristo Jesus. Amém? Eu sei em quem eu creio. Amém? E quanto mais fraco eu sou, mais o poder de Deus se aperfeiçoa. As pessoas às vezes dizem assim, não, porque tu não consegue, tu não pode, tu não sei. Isso é normalmente que você vê, que um é melhor que o outro critica. Eu falei assim, não, na verdade é verdade. Amém? Porque Deus é a minha força. Amém? Quanto mais fraco eu sou, amém, mais forte Deus é. Amém? Obrigado por me lembrar. Amém. Amém? Isso você pode agir assim porque você conhece as Escrituras. Então, João 16, a missão do Consolador do Espírito Santo, versículo 13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, ele vai anunciar as coisas que vão acontecer, isso que ele vai falar, que o Espírito Santo vai fazer.
Ele vai glorificar a Jesus. A suprema função do Espírito Santo na igreja é glorificar a Jesus. Amém. O Espírito Santo torna Jesus real para nós. Jesus é o centro da nossa vida. Graças a Deus por Jesus. E se nós queremos a unção e a bênção de Deus e a obra do Espírito Santo na nossa vida, concentra a tua vida em glorificar Jesus. E você vai ter a atenção do céu. Mas se qualquer coisa, amém, qualquer palavra, qualquer profecia faz você tirar os olhos de Jesus e exaltar uma coisa secundária, amém, são assuntos, às vezes, amém, hoje está cheio disso, amém, tem certas coisas que são mais importantes, daí quando você começa a colocar na balança assim, é uma ênfase tanto nesse assunto, amém, que Jesus quase está competindo. Não, Jesus é o centro da nossa vida. Amém. Tem muitos assuntos no meio da igreja que acha que, amém, tem que... Amém. Não, Jesus é o centro. Ele está num pedestal bem alto. Amém. Adora a Deus. Amém. Ele é Senhor. É um teste muito bom para nós. Ok? Cada vez que alguém falar, se você estiver numa reunião, da igreja, onde você estiver no encontro, e você vê Jesus está sendo glorificado, Jesus Cristo está sendo entronizado, existe adoração a Cristo. Nós estamos ficando cada vez mais espertos e cheios de, como se diz, nós temos vários mecanismos de falar de Jesus, de cultuar a Deus, que daqui a pouco você diz assim, você ofusca o centro de todas as coisas, que é Jesus Cristo. Amém? Salmo 131, nós vamos para o próximo ponto. Então, Jesus sempre o centro de tudo. Então, vai juntando essas coisas e você vai dizer assim, isso aqui que eu ouvi, esse tipo de... Não está batendo, então elimina. Amém. Uma das coisas importantes para ouvir a voz de Deus e discernir a voz de Deus, Deus fala quando Ele quer, ok? Não incomoda Deus, não tenta antecipar Deus e ficar pressionando Deus para falar uma coisa, ok? Jesus disse, aquilo que eu ouço, depois de ouvir, eu julgo. Amém. Deus fala. Deus fala. Amém. Então não fica essa ansiedade, esse desgaste muitas vezes que nós temos, esse descontentamento, porque eu preciso saber o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. Meu irmão, te acalma. Amém. Se a cada dia que é uma nova revelação, você quer... Assim, isso é coisa de nenê. Sabe o que é coisa de nenê? Nenê que está mamando é assim. Quando está com fome, chora até encostar a boca e... Não é verdade. Chega a ser... Então, Davi fala exatamente esses termos. Fiz aquietar a minha alma. Versículo, Senhor, não é soberbo o meu coração. Amém? Nós temos uma atitude, às vezes, com Deus, não, se Deus me falar, Deus me revelou, eu preciso... Amém? Deus vai falar se Ele quiser. Amém? Cada um no seu lugar. Amém? Aqui Davi está dizendo, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Ele está guardando o coração dele do orgulho e da soberba. Amém? Esse é o coração de Davi. Ele diz, não ando à procura de grandes coisas. Tem gente que, é como se você tem sarna, eu quero saber a última revelação dos 7 trombetas. Meu irmão, é muito para a tua bolinha, amém? Para o teu, para o teu salário, as pessoas dizem assim, está além da tua conta. Nós estamos querendo saber, não, Deus tem que falar comigo, que Deus falar. Não,
Amém? É muito. Davi fala assim, eu não ando à procura de coisas que são demais para mim. Amém? É fora da minha alçada. Nem coisas maravilhosas demais para mim. Amém? Mistérios complexos, as pessoas dizem, não, porque eu vi. Amém? Amém? Se nós, deixa Deus falar se Ele quiser falar, essas coisas pertencem a Ele. Então existe uma certa, se você procura, você vai achar alguma coisa, e provavelmente vai ser falso. Porque nós precisamos achar alguma coisa. Amém? É a ansiedade, é a falta do contentamento de ser, amém, de aceitar que Deus é Deus e Ele faz quando Ele quer. Então, aí ele diz assim, pelo contrário, ao invés de eu ficar, amém, incomodando Deus, não incomoda Deus por revelação. Olha a vida de Moisés, olha a vida desses homens. Jacó estava dormindo no meio do deserto, Deus apareceu para ele. E ele diz assim, pelo contrário, fiz sossegar a minha alma, como uma criança desmamada. Amém? Sabe o que a criança desmamada faz? Ela espera a comida ficar pronta para ser atendida, em vez de ficar exigindo. Amém? Quando a comida ficar pronta, ela vai ser atendida. Senão você fica, Amém? Como diz, né? Nós estamos cheios de bebês também na igreja. Tem coisas que são profundas demais para nós, são mais acima da nossa. Jó, de uma certa forma, ele foi nessa direção um pouco, e ele diz assim, coisas demasiadamente maravilhosas demais para mim. Eu fui entrar em assuntos que eu... E Deus diz assim, menos Jó. Amém. Não, porque eu quero saber, porque agora não sei o quê, porque o Orion, né, amém, agora que amém, disseram que amém, o novo planeta que foi implantado, que decidiram, isso significa... Amém, amém. No muito falar não falta transgressão. Amém, cuidado, amém, nós precisamos cuidar com esse negócio. É muito profundo demais, amém, é demais certas coisas que nós estamos ouvindo que você já diz assim, amém, o orgulho é uma das coisas que eu tenho dito lá em casa. O orgulho, ele sobe, só que ele dá a volta. Quando ele vê, ele está fazendo criancice, bobagem. Amém? Ele dá uma volta. Ele não é uma coisa... O orgulhoso, ele normalmente ele se vê, amém, passando vergonha, falando coisas, amém. E nós estamos vivendo esse momento onde o ser humano ele está tão orgulhoso que ele deu a volta, que ele está agindo e falando certas coisas e fala assim, amém. Eu fiz sossegar na minha alma. Eu vivo uma vida de contentamento. Amém. Eu creio em Deus. Amém. Você ama Deus, você quer ouvir a voz de Deus, mas você não força. Amém. E nós precisamos ter um cuidado com essa ânsia de conhecer coisas que é profundo demais para você. De novo, e vai nessa situação onde você não está lidando com a palavra revelada e você já quer o nível 10 de revelação. É comum isso. E você percebe, numa primeira conversa que você tem com uma pessoa, que a pessoa fala assim, eu tenho uma vida de oração profunda, amém? Josué apareceu para mim na minha oração, eu falei assim, amém. Fala de si mesmo, amém. É muito. E nós precisamos ter o cuidado, meus irmãos, e nos guardar desse tipo de coisa. Primeiro, nos guardar da onde vem e ter o cuidado de não entrar nesse caminho. Aceita as refeições de Deus quando Ele servia você. Seja uma pessoa disciplinada. Amém. Próximo. Estamos indo bem, mais uns minutinhos. Amém. Cuidado com esse espírito de fantasia, amém, muita coisa fantasiosa. Amém. As pessoas hoje estão muito imaginativas e criativas.
dão vazão à sua imaginação. Guarda o teu coração e mantém nos limites das Escrituras. Eu estava lembrando, eu estava tentando achar essa palavra nessa manhã, essa ilustração, e esses dias nós estávamos ali acho que foi nesse ano ainda, que a gente foi visitar o Parque do Caracol, que eles renovaram tudo, está bonito aquele local, e é sempre, aquelas vistas são tremendas, o que você olha daquela cachoeira ali, de tudo, e a maneira como eles colocam os mirador, não sei como chama aquilo ali, né? Mas você tem a possibilidade de olhar. Então, como funciona a nossa mente, a nossa imaginação? Tem pessoas que têm uma mente fértil. Então, eles falam uma coisa e eles já estão vendo. Amém? Já vi campos, amém? E você vai longe. Amém? E é o que você faz naquele lugar. Se você descuida, você está olhando a natureza, a visão, e você vai longe. Só que se você olhar para baixo, você tem um desfiladeiro, você tem assim, dá um frio na tua barriga. Então, o que acontece? Graças a Deus por aquele parapeito, aquele guarda, eles chamam, alguns guarda-corpo ou mureta de proteção. Graças a Deus por isso. E, meus irmãos, é isso que acontece. Traz cativo a obediência, a imaginação, os teus pensamentos. Você tem que ter, de alguma maneira, a capacidade de saber que você está indo longe demais, você está fora das Escrituras. Tem gente que começa a imaginar coisa, amém, que foi, amém. Eu falei assim, nem bíblico é isso que tu está falando. Não, porque eu fui, amém. Então, a nossa imaginação, existe um espírito que o inimigo coloca no mundo. Você olha esse mundo com tanta mídia, você pega essa inteligência artificial, você não sabe mais o que é real, o que não é. Você está, eu não sei, eu estou no outro mundo. Aí você olha a experiência que Paulo teve, eu não sei se eu tive no corpo, mas eu vi as coisas. E nós dizemos assim, mas tem muita gente inspirada não pelas Escrituras, pela palavra de Deus, mas pelo monte de televisão e coisas que estão vendo. Amém? Então existe um espírito que te tira do local, e é um espírito do erro, porque, de novo, a única maneira de você usar bem a tua imaginação e entender corretamente as coisas é se você mantém mas isso aí não é bíblico, isso aí está um pouquinho fora, né? Eu não sei se você teve acesso a esse tipo de coisa, mas as pessoas às vezes falam coisas, né? Amém. Então, existe uma certa criatividade e muitos jovens, muitas pessoas nesse momento estão sendo iludidos por coisas e não sabem nem o que é certo, o que é errado, o que é real, o que é fantasia. Amém. A mente das pessoas está. Falando em rede de proteção, quando o Badu tinha, acho que não tinha 2 anos, na nossa casa tinha uma sacada que tinha a gente botou uma rede de proteção, era uma sacada que tinha um vidro, né, de esquina e dava para uma garagem, uma queda grande a queda. Aí um dia desse, né, onde está o João Pedro? Onde está o Badu? Onde está o Badu? 1 ano e pouco. Onde está o Badu? Aí a gente procura a casa, vai nos lugares normais de achar, ele está em cima do parapeito dessa sacada, entre o vidro, que é a janela que foi colocada, e a rede, caminhando assim. Só que ele estava no lugar onde a gente não alcançava ele, porque era uma esquina e ele estava lá atrás. E ele estava bem no local, bem assim, 1 ano e quase 2 anos, também se apoiando na rede de proteção, ali feliz da vida, né, com as fraldas, tudo ali, e aquele baita queda ali embaixo, assim, e a rede segurando ele, né. E eu falei assim, né, como eu faço para não desesperar ele, né? Porque ele não estava querendo vir, ele estava feliz, estava vendo. Então, eu acho que foi a sabedoria de Deus. Deus deu a revelação. Ele disse assim, pega um biscoito que ele gosta. Pega um biscoito que ele... Badu, olha só,
E aí veio. E Deus nos abençoa. Mas essa é a realidade, meus irmãos. E é por isso o que acontece. Tem muitas crianças invadindo certos territórios que não têm base nem estrutura para lidar com certas coisas, porque estão sendo influenciados pelo espírito desse mundo. É um espírito de fantasia, um espírito que, amém, que tira você, amém, da simplicidade da nossa caminhada com Deus. Existe, de uma certa forma, as pessoas ficam fascinadas com certas coisas. E normalmente quando você entra, a palavra fascinação ou fascínio é a mesma palavra, é a origem da palavra, é enfeitiçado. A pessoa ficou fascinada, é enfeitiçada. Então qualquer coisa que nos fascina, que tira. E Paulo escreve dizendo: quem fascinou você, enfeitiçou vocês e tirou os olhos de Cristo. Amém? Entrou num mundo além. Amém? Além. Existe muita coisa errada, amém, onde você entra em áreas onde espíritos, amém, as pessoas se apresentam, perdem a capacidade de discernir, amém, e se metem em encrencas. Usa a tua imaginação, mas te mantém, amém, dentro da rede de proteção, amém, das Escrituras. Amém? Nunca vá além das Escrituras. Próxima, vamos ir rapidamente. Mantém as coisas simples. Não seja uma pessoa super, hiper espiritual. Amém. Você sabe como as pessoas são. Você olha, amém, a pessoa chegou na sala, ela é a... Amém. Super espiritual no mau sentido, né? Uma informação, uma palavra de Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, e nós podemos abrir esse texto, 2 Coríntios 11. Nós estamos terminando. Então, nós estamos saindo do não inventa, amém, criativo demais, você vai para um negócio mesmo fora. A simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Está em 2 Coríntios 11. Versículo 2. Zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou, e é todo o nosso tema do engano, enganou a Eva com a sua astúcia, também, assim seja corrompida a nossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Cuidado, meus irmãos, com essas palavras extremamente elaboradas, amém, termos jurídicos, psicológicos, para apresentar o Evangelho teologicamente, amém. Tipo assim, a pessoa usa o seguinte: instrumento manual de extrair terra do solo criando uma cavidade, vulgarmente conhecido como pá. Amém? Pá. Ok? Mas é assim que o Evangelho, hoje nós estamos aprendendo, não, porque, amém, é um instrumento manual que extrai a terra do solo para criando uma cavidade. Amém? Não, uma pá. Ok? Uma pá. Isso se chama simplicidade. O Evangelho é simples. Todas as pessoas, você não precisa ter um doutorado para entender as coisas de Deus. Aprove a Deus salvar
o mundo pela loucura da pregação, da simplicidade da pregação, que diz: o homem pecou, te arrepende, confia em Deus. Nós complicamos demais e a nossa mente está tão corrompida e tão cheia de si que nós não sabemos mais confiar num Deus que nos ama. Amém. É difícil para nós aceitarmos que Deus nos ama e vai cuidar de nós. Essa é a simplicidade. Deus nos ama. Ou seja, nós queremos ver, e nós estamos querendo ver essas coisas mais elaboradas, termos, amém, analíticos, socialmente, economicamente, psicologicamente, teologicamente. Bem, teologia, de um certo sentido, causou mais dano do que benefício à igreja. Paulo diz assim: nunca usei de linguagem de bajulação, mas linguagem toda elaborada para tentar, de alguma maneira, é uma mensagem insincera para cativar pessoas. Cuidado com, desconfie de coisas muito complicadas, ok? Palavras longas, amém, e coisas, amém, faz sentido isso para os irmãos? O evangelho é simples. Nós não fomos criados, e Deus não requer de nós, amém, que você crie um sistema da Bíblia. Ele simplesmente quer que você descubra o que Ele fala e obedeça. Amém? Você não precisa fazer grandes estudos para dizer: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Amém? Simples. O que acontece é que a teologia, amém, por que você cria a teologia? Porque a mensagem é muito simples, então você precisa complicar. Mas quando você ouvir certas coisas, participar de certos estudos, ouvir certas coisas, assim, amém. O evangelho é muito simples. Então uma criança recebe. Faça o bem àquele que te odeia. Amém. Tá, mas o que Deus quer dizer? Faça o bem àquele que te odeia. É isso. É simples. Nós precisamos, então, tentando achar uma maneira para dar uma volta para explicar algo que é simples. Não é difícil de entender. Perdoa. Se alguém te ofende, perdoa. É simples. Perdoa. Abençoa aqueles que te perseguem. É difícil de fazer, mas é simples. Amém? Esse é o coração. Não existe complicação na mensagem. Quando algo começa a ficar muito complicado, vem da mente corrompida do ser humano, que quer impressionar e de alguma maneira, de novo, trazer para si. E o que acontece é que só certas pessoas que entendem certos assuntos. Aliás, o mundo financeiro funciona desse jeito, né? É feito para a gente não entender. Então, mantenha as coisas simples, simples. Amém? Se Jesus falou: traz os dízimos à casa do Senhor, para que a janela do céu se abra. É isso que Ele está dizendo. Amém? Amém? Lembra de mim. Tomem a ceia e lembra de mim. Lembra de Jesus. É isso que Ele quer dizer. Amém? De alguma certa, a nossa mente está tão afetada por esse sistema que nós estamos achando assim: o que Jesus quis dizer quando Ele disse isso? Não, o que está querendo dizer? Ele está escondendo alguma coisa? Não, Ele está dizendo: lembra dele. Amém. Lembra dele. Amém? Mas, rapidinho, nós estamos terminando aqui. Exercita o teu discernimento. A Bíblia fala em Hebreus 5
Ele diz assim: aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem como o mal. Discernimento é algo que se exercita, ok? Então você mantém a antena ligada, vigilante sempre. Cada vez que você se confrontar com alguma situação, com alguma coisa, amém, sujeita aquela situação ao teu discernimento. Antes de você sair agindo, amém, você tem alguma coisa que você está diante de você, amém, alguém está falando, amém, faz o teste. Cada um precisa ter, amém, o seu discernimento precisa estar funcionando. Se aquilo é verdadeiro, se aquilo é falso. Uma das coisas que é importante nós discernirmos é se aquilo é espiritual ou é da carne. Amém. Tem muitas coisas dentro da igreja que apelam para as emoções das pessoas. Muito do que é feito em tempos de louvor e adoração faz as pessoas se sentirem bem, mas não exalta a Deus. Amém. Adoração e louvor é para Deus. Amém. É para Deus. Você adora a Deus. Amém? Adora a Deus. Então nós precisamos estar sensíveis a essa diferença. E discernimento, você só cresce praticando. Amém? Então, cada vez que você tiver, testa, pergunta, mas tenha esse desejo de desenvolver e cultivar o discernimento. Assim, eu achei que isso era de Deus. Daí você conversa com alguém e diz assim, não, por causa disso, é assim. Aí você começa a crescer para não ser enrolado nessa hora. Amém? E eu vou concluir em 2 Tessalonicenses 2. Vede que ninguém vos engane. Esse capítulo está falando sobre a volta de Cristo. Está falando sobre o dia do Senhor. E diz assim, versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Mas ele já está plena operação. Iniquidade na Bíblia é pessoas sem lei, pessoas sem governo, que fazem qualquer coisa, que desprezam, descartam e não dão a mínima para Deus. Eu faço o que eu quero. Esse já está em andamento. E é inspirado e empoderado pelas trevas, pelo espírito anticristo. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, versículo 8, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então você percebe, o tempo que nós vamos viver é um tempo de tremenda confusão e engano, onde você vai ver sinais, prodígios da mentira, engano, e aqueles que não amam a verdade, que não cultivam esse amor pela verdade, vão ser enganados e vão perecer. E aqui está dizendo, aqueles que perecem por não amar a verdade, por não cultivar um coração, um apreço pela verdade, eles recusam de dar valor e de amar e de buscar a verdade. Então, é importante da nossa parte, como eu disse, busca o reino em primeiro lugar, ama a Deus, seja vigilante, amém? Use as oportunidades seja sensível à realidade que você é uma pessoa enganável, facilmente enganável. Isso é o que nós precisamos entender. Se eu não cuidar, eu vou ser enganado. E é interessante, meus irmãos, quanto mais você anda com Deus e mais você cresce e amadurece e conhece a Deus, mais você percebe quão Deus é grande e quão vulnerável nós somos. Esse é o sinal de maturidade, você vai ver quão dependente nós somos de Deus. Que se nós
deixarmos um olho e piscarmos, amém, nós podemos, amém, de alguma maneira deixar o nosso coração, a soberba entrar no coração e achar que nós podemos viver sem Deus. Amém. Nós dependemos dele. Então, amém, é tempo de buscar a Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de colocar o rosto em terra. Amém. E dizer, Deus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração que Jesus ensinou, ela é tão real. Tudo depende de Deus. Você tem que ir a Deus. Deus, me perdoa, Deus, assim como eu perdoo. Senhor, eu preciso do pão desse dia. Senhor, abençoa, me dá sabedoria. Amém. Senhor, não me deixe cair em tentação. Cultiva esse tempo com Deus. Amém. E a gente volta para esse lugar. Amém. Abre as Escrituras, ora. Amém. Pede para Deus, Deus, revela o teu coração, me ensina, eu quero amadurecer, eu quero te conhecer mais. Cada vez que você abrir a Bíblia, você vai encontrar alguém, uma pessoa, que é Cristo. Toma tempo, meu irmão, com a tua Bíblia na presença de Deus. Busca a conhecer a Deus. Cresce nessa idade, porque isso vai fazer com que você não seja enganado. A grande situação que nós vemos é que nós estamos sendo deparados com várias situações diante de nós, e o inimigo oferece várias alternativas, e Deus sempre está indo à frente de nós. Então, nós precisamos conhecer esse Deus que nos ama, amém, tem um plano para a nossa vida, e quer, como nunca, amém, que você e a igreja sejam, amém, espiritualmente vivas, avivadas, amém, cheias de Deus e discernindo a voz dele, amém, porque os melhores dias estão diante de nós. Amém. Então, a volta que nós damos nessa manhã é que Deus, de alguma maneira, o resultado de tudo que nós vemos é dizer assim, Deus, seja misericordioso conosco e não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do engano. E é uma realidade prática, é uma realidade de conceito, de entendimento, mas é uma realidade prática, onde você diz, Deus, se eu não cuidar, se eu não vigiar, eu vou ser enganado. Amém. E isso não é hora para nós baixarmos a guarda. Amém. É hora de estarmos cada vez mais atentos. Amém. Então, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, se torne vida no nosso coração. Ó Deus, desperta em cada coração nessa manhã. Ó Deus, um desejo maior por te conhecer, ó Deus, por andar contigo e perceber, ó Deus, a importância do mundo e da hora que nós estamos vivendo e a importância de nós andarmos perto de ti. Ó Deus, nós pedimos, ó Deus, ser misericordioso e bondoso conosco. Nós precisamos da tua misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a permanecer na verdade, ó Deus. Ó Deus, ajuda. Ó Deus, nós oramos por nossos filhos, nossos familiares, a tua igreja, ó Deus, nessa hora. Um tempo de grande engano. Ó Deus, não deixe o teu povo ser enganado nessa hora, ó Deus. Nós queremos conhecer a tua verdade. E, ó Deus, nós temos certeza e nós sabemos e nós cremos que por causa da tua misericórdia e da tua fidelidade, nós vamos ser preservados, Senhor. Em nome de Jesus. E nós te honramos, Senhor Jesus. Revela-te nessa hora. Abre os nossos olhos. Faz arder o nosso coração como nunca antes, ó Deus. Ó Deus, visita a tua igreja, ó Deus. Visita o teu povo, ó Deus. Nessa hora, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, dá-nos a capacidade de enxergar o mundo e discernir os tempos que nós estamos vivendo. Meu Deus, e que o teu reino venha e a tua vontade seja feita, em nome de Jesus. Quebra o encanto, ó Deus, quebra o encanto nas vidas, ó Deus, quebra o encanto na tua igreja, quebra esse feitiço, ó Deus, em nome de Jesus. Que o teu Espírito se mova, o Espírito Santo de Deus, que revela Jesus, se mova, ó Deus, move na minha vida, ó Deus, move nessa casa, move nossos filhos, move na tua igreja, nessa cidade, nessa nação, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Ele livra-nos do mal,
Ó Deus, e nós estamos crendo em Ti, que Tu vem buscar uma igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga. Ó Deus, e a igreja vai ser gloriosa a obra que Tu vais fazer, e o que nós estamos orando nessa manhã é dizer, inclui-nos nesse. Ó Deus, nós queremos estar bem no meio, bem no centro, ó Deus, do que Tu vais fazer nessa hora. Livra-nos do mal, ó Deus, livra-nos do engano. Em nome de Jesus, especialmente, Deus, eu oro, ó Deus, pelos jovens, ó Deus, estão sendo bombardeados com todas as formas e maneiras, ó Deus. Ó Deus, com opções, com alternativas, com luz, com situações, ó Deus, que chamam a atenção, que fascinam, ó Deus, que empolgam, que distraem. Ó Deus, ajuda-nos a enxergar que por trás de tudo isso existe enxofre, existe um cheiro de inferno e de destruição e morte. Só Jesus Cristo salva. Ó Deus, que Jesus Cristo seja honrado em nossas vidas. Ó Deus, que a pregação do Evangelho seja restaurada. Ó Deus, faz cessar as vozes dos falsos profetas, ó Deus, nessa nação, ó Deus. Aquelas pessoas que se acham que têm o direito de, em nome de Deus, falar por Ti, ó Deus. Ó Deus, fecha e encerra, ó Deus. Ó Deus, as vozes, ó Deus, e muitas vozes perto de nós, ó Deus, em todos os lugares, ó Deus, na televisão, na mídia, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua voz se faça ouvir, ó Deus. Levanta os Teus profetas, os verdadeiros, a verdadeira sabedoria, ó Deus, a verdadeiro conhecimento, a pregação do Evangelho. Como ouvirão, ó Deus, como as pessoas vão ouvir se não existe pregador, ó Deus, se não existe profeta, se não existe aqueles que andam contigo e são enviados por Ti para pegar a verdade, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro, ó Deus, expõe os falsos profetas, os falsos mestres, aqueles ensinos, aquelas teorias. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, faz cessar essas vozes e que haja temor de Deus no coração, ó Deus. Ó Deus, quebra o encanto ao ponto das pessoas dizerem assim, o que eu estou fazendo? Amém. Como o filho pródigo, o que eu estou fazendo aqui? Amém. O que eu estou inventando? Existe um plano glorioso em andamento. Jesus Cristo salva e já veio. E, ó Deus, nós temos uma missão de conhecer a Jesus. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos Te conhecer mais, Jesus. Revela-te, como a Tua palavra diz na mesa nessa manhã, ó Deus, na Tua mesa, ó Deus. Fazer isso em memória de mim. Senhor, nós queremos Te ver, ó Deus, enxergar, ó Deus, contemplar a Tua glória, a Tua grandeza, ó Deus, e viver para Ti, ó Deus, sermos testemunha de quem Tu é, ó Deus, e ajuda-nos. As pessoas ao nosso redor que estão andando em outra influência, Deus, ó Deus, dá-nos força para exalar o bom perfume de Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebra o encanto naqueles próximos de nós, ó Deus. Ó Deus, tem muitas coisas sendo ditas em nome de Deus, tem muito espírito sendo liberado em nome de Deus. Eu oro, ó Deus, eu torno nulo essa influência na vida dos nossos filhos, nas nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Protege o nosso coração, protege a mente, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos clareza, ó Deus. Dá-nos discernimento, ó Deus. Nós oramos que o Teu Espírito, ó Deus, venha sobre nós, ó Deus, e nos renove essa habilidade de conhecer a Deus, de ouvir a Tua voz, ó Deus. É tudo que nós queremos, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa hora, ó Deus, e andar contigo, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, e andar contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.